Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença neste nosso webinar. O meu nome é Paulo Silva, faço parte do Departamento de Suporte e Implementação da IPBRIC e hoje, durante os próximos minutos, vou-vos falar um pouco sobre a configuração base de um servidor de e-mail. Portanto, o sistema operativo IPBRIC tem a capacidade de dar ou de ter vários serviços, de disponibilizar vários serviços. O e-mail é um deles. Serão feitas algumas sessões acerca deste serviço. Hoje eu queria me debruçar na parte da configuração básica, tendo alguma incidência, principalmente a nível do encaminhamento dos e-mails. Depois haverá outras configurações mais avançadas que serão abordadas nos próximos webinars. Nesse sentido, gostaria de abordar a configuração básica de um e-mail, quais as opções que temos na IPBRIC, quais as opções que temos para entregar domínios de e-mail localmente no servidor, quais os domínios que devemos ter configurados quando o nosso servidor é um servidor de encaminhamento, de relay, qual a autorização de rede para o envio dos e-mails, falar um pouquinho também das rotas SMTP e ainda irei exemplificar a configuração de um cliente de e-mail. Portanto, passando já aqui para o nosso servidor, eu irei partilhar o meu ecrã convosco. Presumo que toda a gente consiga ver o meu ecrã. Se não conseguirem ver, por favor, utilizem o Q&A. Ok? E vou então passar aqui para o nosso servidor IPBRIC. Portanto, a configuração de e-mail num servidor de IPBRIC é feita no menu Grupo E, em Email Server, e depois temos aqui uma série de opções que serão abordadas mais à frente noutros webinars. Por hoje, vamos debruçar-nos sobre a opção de configuração do servidor de e-mail. Na configuração do nosso servidor de e-mail, temos aqui algumas configurações. Os domínios entregues localmente, os domínios entregues autorizados para relay, as redes autorizadas para relay e as redes e as rotas SMTP. Entrando em pormenor em cada um destes campos, os domínios entregues localmente significa que todos os domínios que estejam explicitados aqui, cada vez que é entregue um e-mail neste servidor, portanto, cada vez que há uma tentativa de entrega de e-mail neste servidor para um destes domínios que está aqui explicitado, este servidor irá consultar o seu LDAP e irá tentar encontrar uma caixa de correio válida para cada um destes domínios. Portanto, os domínios que estão aqui explicitados, a máquina tentará entregá-los localmente numa caixa de correio válida. Se não houver uma caixa de correio válida, será devolvida uma mensagem, portanto será retornado um bounce dizendo que não existe nenhuma caixa de correio válida para o domínio indicado. Portanto, todos os domínios explicitados aqui haverá uma tentativa de os entregar localmente. Os domínios autorizados para relay significa que qualquer e-mail que chegue aqui com destino a algum domínio será filtrado com os domínios que estiverem neste campo. Ou seja, se da internet chegar um e-mail aqui para um domínio, imaginemos Gmail, esta máquina não irá fazer relay porque depois este domínio não está explicitado. Aqui são apenas explicitados os domínios que nós desejamos que seja feito relay. Existem servidores a atuar
em OpenRelay, portanto fazem o encaminhamento, processam todos os e-mails que lhes são entregues, encaminham todos os e-mails que lhes são entregues. A IPbrick não atua como um servidor de OpenRelay. Os servidores de OpenRelay fazem o processamento dos e-mails independentemente do domínio explicitado e, portanto, podem até processar e-mails que sejam para um domínio não existente. A IPbrick não faz isso, portanto, só encaminha e-mails para domínios que estejam claramente explicitados. Neste caso, existem sempre domínios aqui que este servidor leva de base e que não deixa retirar, que são o domínio da própria máquina e o FQDN da própria máquina. Portanto, estes dois domínios vêm de base e não é possível removê-los. Depois podemos autorizar domínios para que esta máquina irá tratar e irá encaminhar. Redes autorizadas para relay. Aqui explicitamos todas as redes que estão autorizadas, portanto, um e-mail que venha de uma rede autorizada, portanto, será encaminhado o e-mail. Ela não vai olhar para o domínio desde que venha por uma rede autorizada, portanto, ele entrega um e-mail que vem de uma rede autorizada e ela vai automaticamente encaminhar esse e-mail. Nas definições de redes de relay, nós o que aconselhamos é que, portanto, temos aqui duas configurações possíveis, as redes e qual o tipo de política de relay. Nós o que aconselhamos é que, neste campo, seja apenas explicitada, portanto, IPs da própria máquina e IPs ou IPs de máquinas conhecidas que sejam de confiança. Vou dar um exemplo muito claro. Imaginemos que temos um servidor de intranet. Portanto, num servidor de intranet, a autorização que deveríamos colocar aqui seria o IP do próprio servidor. Portanto, o próprio servidor de intranet estaria autorizado a enviar e-mails sem autenticação, portanto, sem nenhum tipo de autenticação. Poderíamos também colocar aqui, eventualmente, o IP de uma impressora, caso fosse necessário, ou de equipamentos que seja mais complicado fazer a autenticação, portanto, seja mais difícil fazer a autenticação. Todos os outros equipamentos que não seja estritamente necessário, portanto, descartar esta autenticação, todos os outros equipamentos devem estar autorizados apenas com a autenticação TLS. Isto significa que, mesmo que computadores da rede interna que tenham um cliente de e-mail configurado, necessitarão sempre de se autenticar perante este servidor antes de enviarem qualquer e-mail. Portanto, nenhuma máquina dentro da rede interna estará autorizada a enviar e-mails sem primeiro se autenticar. Isto pode ser muito útil quando temos, por exemplo, máquinas na nossa rede interna, PCs, postos de trabalho, que podem estar sujeitos portanto, a ataques, não é? E que possam ter software malicioso que encaminhe e-mails. Portanto, isto adiciona uma camada de proteção. Se houver software malicioso a tentar usar este servidor como servidor de relay, para conseguir fazê-lo, terá que automaticamente fornecer uma autenticação válida antes de o conseguir fazer. Portanto, muito importante terem atenção às redes de relay, as redes que estão autorizadas. Todas as redes, está autorizado o relay com autenticação TLS. IP do próprio servidor, por norma, está autorizado sem autenticação. Este cenário, portanto, isto para uma máquina que fará portanto, um servidor de e-mail. Para máquinas, para cenários do tipo
master slave ou master client, em que temos um servidor de intranet que está responsável por gerir o e-mail da nossa rede interna, e depois em que teremos uma máquina de comunicações slave, ou por norma é uma máquina cliente, em que temos uma máquina cliente na nossa fronteira a fazer meramente o encaminhamento de e-mails. A configuração a colocar neste campo será, na máquina de intranet, autorizar apenas o servidor da máquina, da própria máquina, portanto da máquina de intranet, e portanto todas as outras redes portanto, só autorizadas com autenticação TLS. Na máquina cliente, todas as redes negar, portanto não autorizar, negar qualquer tentativa de ligação à máquina, não autorizar, e autorizar apenas os e-mails vindos da máquina de intranet. O que é que esta configuração garante? Esta configuração garante que qualquer e-mail que seja processado pela máquina de intranet será entregue na máquina de comunicações, e a máquina de comunicações irá fazer o relay desse e-mail. Com exceção dessa máquina, mais nenhuma outra máquina estará autorizada, ou mais nenhuma rede estará autorizada a utilizar o nosso servidor de comunicações para fazer relay de e-mail. No caso dos domínios autorizados para relay, num cenário do género deste que eu acabei de mencionar, portanto, máquina de intranet e máquina de comunicações, também temos que ter em consideração os domínios que vão estar autorizados, portanto, na máquina de comunicações. Falando agora aqui um pouquinho das rotas SMTP. As rotas SMTP são utilizadas quando nós queremos explicitar portanto, uma determinada rota, ou queremos explicitar um servidor para tratar do relay de determinado domínio, ou mesmo de vários domínios. Para configurar uma rota SMTP, podemos clicar em inserir, e depois temos aqui o domínio. Temos duas hipóteses, temos que preencher o domínio e a rota SMTP. No caso do domínio, podemos explicitar um domínio em particular, ou então, e depois explicitar a rota SMTP, ou então podemos deixar o campo vazio, e neste caso o que irá acontecer é que esta rota SMTP será criada para todos os domínios. Portanto, todos os e-mails que seja necessário encaminhar irão, para qualquer domínio, irão utilizar a rota SMTP aqui definida. A rota SMTP tem três alternativas. Podemos explicitar o FQDN do servidor, portanto, o nome do host mais o domínio, não é? Host mais o domínio. Podemos colocar o IP do servidor, portanto, um IP 10.10.10.30, por exemplo. Podemos explicitar o e-mail do servidor. E podemos colocá-lo ainda num terceiro formato, que é explicitar portanto, o IP. Podemos também explicitar a porta a utilizar no servidor remoto. Podemos ainda explicitar o utilizador e a palavra passe, no caso de utilizarmos uma conta com autenticação num servidor de relay. Portanto, se configurássemos a conta deste género, o que iria acontecer era que todos os e-mails neste servidor, todos eles iriam ser encaminhados para o servidor 10.10.10.30, na porta 25, com o utilizador com a palavra, que se autentica com a palavra password. Okay? Portanto, podemos criar rotas SMTP para encaminharmos
para definirmos quais os nossos servidores que irão tratar do nosso relay. No caso, voltando ao nosso cenário master-slave, por exemplo, nosso cenário com ou master-cliente. No servidor de intranet, explicitamos uma rota SMTP em que todos os domínios, portanto deixamos o campo domínio vazio, todos os domínios serão entregues no IP da máquina de comunicações. Portanto, a nossa máquina de comunicações será a responsável por fazer o relay de todos os e-mails para o exterior. Temos ainda aqui mais um menu, que é o menu Definições. E no menu Definições temos várias opções para o nosso serviço de e-mail. Essas opções incluem o limite máximo da mensagem. Este limite máximo é o limite máximo de uma mensagem enviada ou recebida. Portanto, o tamanho que colocarmos aqui será o tamanho máximo de uma mensagem enviada ou recebida. Se esse tamanho for excedido, tanto na recepção como no envio, o e-mail será rejeitado. O tempo máximo de manter uma mensagem em fila no servidor, portanto, após este tempo será enviado um bounce para o remetente. O número máximo de ligações SMTP em simultâneo que o servidor consegue, portanto, suporta. O timeout de uma mensagem depois de ter sido estabelecida uma ligação SMTP com o servidor. Portanto, isto para mensagens de entrada, portanto, e o timeout de mensagens de saída, portanto, depois de enviarmos uma mensagem de ser estabelecida uma ligação SMTP com o servidor, o timeout para a mensagem ser entregue. Opção de rejeitar e-mails de domínios inválidos. Isto significa que quando é enviado um e-mail com destino a um domínio que seja servido por este servidor, o nosso serviço de e-mail irá fazer uma verificação ao registro MX do domínio do remetente. Se o registro MX for válido, o e-mail passa. Caso haja um problema com o registro MX desse servidor, o e-mail é rejeitado. Portanto, domínios inválidos, rejeitar e-mails, sim. Rejeitar e-mails de servidores inválidos. Neste caso, em servidores inválidos, o que é verificado é o DNS reverso, portanto, o chamado registro PTR. Quando é enviado um e-mail, é feita uma verificação ao registro PTR. No caso de o registro PTR ser válido, estar conforme, o e-mail é entregue. Caso contrário, o e-mail é rejeitado. Isto se esta opção estiver ativa, como é óbvio. Mensagem de limite de cota. Se queremos ativar a verificação SPF ou não, esta verificação terá aqui 3 hipóteses: a proteção normal, média ou alta, sendo que aqui a única diferença é no tipo de... Portanto, a mensagem é rejeitada consoante o tipo de fail que é enviado, após feita a análise SPF. Portanto, na proteção mais elevada basta haver um soft fail ou um neutro para que ela seja rejeitada, enquanto que, por exemplo, na proteção standard, se o tipo de erro for um soft fail, a mensagem é aceite. Portanto, é essa a diferença entre a mensagem, os vários tipos de proteção. E depois temos ainda aqui, se queremos que seja feita verificação, portanto, ao domínio do remetente, se queremos que seja verificado se esse domínio consta ou não nas blacklists mais conhecidas. Um exemplo é, por exemplo, a Spam House. Temos ainda aqui mais 2 opções. Os destinatários internos válidos e os remetentes inválidos. Nesta opção podemos colocar todos os endereços de e-mail que desejamos colocar válidos. O que é que isto significa? Significa que neste momento
todos os e-mails que estão presentes, todas as contas de e-mail que estão presentes neste servidor, quando a lista está vazia, todas as contas são válidas. Qualquer pessoa consegue enviar um e-mail para uma destas contas. Se esta conta existir, o e-mail será entregue. No caso de modificarmos esta lista e colocarmos nem que seja apenas um endereço de e-mail, por exemplo, eu tenho aqui este endereço de e-mail neste servidor. Portanto, se eu colocar este e-mail, portanto, eu vou mostrar aqui os utilizadores. Não? Portanto, Users Management. Portanto, eu tenho uma série de utilizadores criados. A partir do momento em que eu coloco apenas este na lista de destinatários válidos, quem tentar enviar e-mail para todos os outros utilizadores receberá automaticamente um bounce a dizer que o destinatário não é válido. Portanto, que este servidor não gosta do destinatário. Portanto, neste momento, se eu deixasse esta configuração, apenas seria possível enviar e-mails para este endereço. Portanto, quando esta lista é preenchida, devem colocar todos os e-mails que querem considerar válidos, sendo que todos os outros se tornarão inválidos. Isto para e-mails de recepção, ou seja, e-mails que têm como destino caixas de correio deste servidor. No caso dos invalid senders, ou seja, dos remetentes inválidos, a filosofia é a mesma, mas aqui estamos a explicitar quem nós queremos invalidar, ou seja, quais são os remetentes que não podem enviar e-mails. Portanto, neste caso, voltando ao exemplo, com a lista vazia, todos os utilizadores estão autorizados a enviar e-mail. Se eu colocasse aqui o utilizador P. Silva, este utilizador estaria impedido de enviar e-mail utilizando este servidor como servidor de encaminhamento. Okay? Portanto, estas duas configurações. Vou só remover. Portanto, isto a nível de configuração. Portanto, fazendo aqui um breve resumo, esta máquina entrega localmente mails que sejam destinados ao FQDN da máquina, mails que sejam destinados ao próprio domínio da máquina e mails que sejam destinados a iportaldog.webinar.coip.net. Portanto, qualquer e-mail que seja enviado com destino a um destes domínios, que chegue a esta máquina e que tenha como destino qualquer um destes domínios, esta máquina vai pesquisar no seu LDAP e vai tentar entregar localmente. Relativamente a domínios que estejam autorizados para relay, ou seja, domínios que cheguem aqui para serem encaminhados, e-mails que tenham como destino este domínio, webinar.coip.net, será analisado e encaminhado. ipabrico.webinar.coip.net será analisado e encaminhado. E portaldog.webinar.coip.net será analisado e encaminhado. Apenas permitimos que o nosso servidor, eu não mostrei aqui, mas este é o IP interno do nosso servidor. Portanto, neste caso não faz diferença porque é uma máquina na cloud, mas se fosse uma máquina da intranet, portanto, apenas autorizamos o e-mail da própria máquina, sem autenticação. No caso das outras redes, autorizado com autenticação TLS. Portanto, todas as outras pessoas que tentem utilizar este servidor como servidor de relay terão que fornecer uma autenticação válida para utilizar o servidor de relay. No caso das rotas SMTP, não está aqui nenhuma explícita. Um aspecto importante que eu me esqueci de mencionar há pouco é que quando não existe nenhuma rota SMTP explicitada, portanto, quando existe, o servidor irá utilizar
essa rota SMTP para os domínios que estão aqui explicitados. No caso de não existir uma rota SMTP, quando há uma tentativa de envio de e-mail para um domínio, o servidor automaticamente irá pesquisar na DNS, portanto irá pesquisar pelos servidores, pelos registros MX dos servidores para os domínios para os quais se está a tentar enviar e, portanto, a informação que obtiver desse registro MX será esses servidores que irão ser contactados para o e-mail ser entregue. Gostaria só, então, de falar aqui de outro ponto importante, que são eu irei configurar agora de seguida portanto, um cliente de e-mail, para exemplificar, mas gostaria só de falar aqui, antes da configuração do cliente de e-mail, gostaria de falar dos certificados SSL, que são importantes, que tenhamos um certificado válido para o domínio em causa, não só para nos livrar da mensagem insegura que costuma surgir nos browsers quando estamos a tentar aceder a um site que tem um domínio inválido, mas também para o próprio serviço de e-mail funcionar corretamente. Portanto, ele tem que apresentar um certificado válido. Portanto, neste momento não tem aqui nenhum certificado e o que gostaria de demonstrar é como é que poderemos criar um certificado e inseri-lo na IPbrick. Portanto, os nossos certificados são listados aqui em IPbrick certificados e para inserirmos um certificado novo podemos clicar em inserir. Podemos dar um nome ao certificado. Este campo é meramente descritivo e depois, quando damos o nome ao nosso certificado, temos aqui a hipótese de ou inserir uma chave privada, caso a chave privada já tenha sido gerada, ou então gerar uma chave privada nova. Neste caso, como eu não tenho uma chave privada, vou gerar uma chave privada. Gerar uma chave privada. A minha chave privada é gerada. Eu posso fazer o download desta chave se quiser utilizá-la noutra circunstância. E a partir do momento em que tenho uma chave privada, posso então gerar um CSR com base na chave privada que foi gerada. Portanto, este CSR, este Certificate Signing Request, é um pedido que irá ser enviado para uma autoridade certificada para ser assinado e depois deste certificado ser assinado, é-nos devolvido então um certificado válido assinado por essa entidade que poderá ser inserido aqui. Portanto, para gerar o CSR, clicamos em Generate, podemos colocar o Country Code, portanto, a nossa cidade, neste caso a cidade é em baixo, vamos por aqui o país, a nossa cidade, a nossa empresa, o nosso departamento e depois aqui o nosso common name. Neste caso, quando vamos gerar um certificado para o nosso domínio, o que nós aconselhamos é que seja gerado um certificado wildcard para o domínio em causa. Portanto, neste caso, e o e-mail que pode ser, por exemplo, portanto, podíamos gerar o nosso certificado, o nosso CSR, e agora podíamos fazer download deste CSR. Portanto, agora tudo o que teríamos que fazer era pesquisar uma entidade para enviarmos o nosso CSR e portanto, pagar pelo nosso certificado e essa entidade iria assinar e enviar-nos o nosso certificado válido que seria inserido depois aqui, juntamente com a CA. Se tiverem alguma dúvida acerca de como fazer este procedimento, a nossa wiki tem as instruções, portanto podem sempre vir à nossa wiki e
como comprar e configurar um certificado SSL. Portanto, tem aqui as instruções detalhadas com um exemplo sobre como fazer para comprar um certificado e instalar na IPbrick. Depois de instalado o certificado, podemos voltar para trás e associá-lo a cada um dos serviços. Portanto, teríamos que clicar em cada um dos serviços e selecionar o certificado válido. Neste caso não tenho nenhum, porque não está aqui nenhum certificado inserido, mas podemos associar este serviço ao certificado. Muito importante para o correto funcionamento do serviço de e-mail. Ok. Gostaria então de falar de outro ponto importante na configuração de e-mail, antes de passar à configuração do cliente propriamente dito, que é a autoconfiguração. A autoconfiguração vem inativa por defeito e a autoconfiguração é aquilo que nos vai passar ao nosso cliente de e-mail, vai passar automaticamente as configurações que ele tem que utilizar para utilizar este servidor para enviar e receber e-mails. Portanto, esta opção vem inativa por defeito, nós podemos ativá-la e depois temos aqui as definições portanto, das nossas redes. Já existe aqui uma definição criada, mas podemos inserir uma nova. Eu vou abrir aqui a que está criada e a que está criada define que o servidor de IMAP a utilizar será grupoer.webinar.core.net e o servidor SMTP a utilizar será também grupoer.webinar.core.net. As portas serão, respectivamente, 993 para o serviço de IMAP e a porta 25 para o serviço de SMTP. O último passo que nós temos que verificar antes de configurarmos o nosso cliente de e-mail é verificar se realmente os serviços deste servidor estão ativos e prontos a receber ligações. Portanto, podemos vir a configurações avançadas, IPbrick, sistema, serviços e verificamos que o serviço de e-mail está ativo, está enabled e está com arranque automático e também que o nosso servidor de POP ou IMAP também está ativo e com arranque automático. Em segurança, firewall, serviços disponíveis. A nível de firewall, também verificar que a nível de servidor de e-mail, portanto, o serviço SMTP está ativo e o serviço IMAP sobre SSL também se encontra ativo. Portanto, estão criadas regras na firewall para permitir estes serviços. Ok, temos então todas as configurações necessárias para que possamos configurar o nosso cliente de e-mail. Eu vou usar o Thunderbird como exemplo. Portanto, podemos abrir o Thunderbird. E podemos adicionar uma nova conta, acedendo a definições. Adicionar conta de correio. O primeiro e último nome. O e-mail. E a palavra passe que foi definida quando a conta foi criada no servidor. Portanto, continuar. E automaticamente são-nos fornecidas as configurações de IMAP, grupoer.webinar.core.net, a usar SSL, e as definições de envio SMTP, grupoer.webinar.core.net, a usar Start TLS. Se quiséssemos configurar manualmente, podíamos optar pela configuração manual, mas vemos que os parâmetros que nos foram passados foi exatamente aqueles que definimos portanto, na nossa autoconfiguração. Portanto, podemos terminar. Ok? Portanto, temos aqui a nossa
conta mapeada. Podemos agora escrever um e-mail, enviar para psilva@ipabrico.com, por exemplo. Teste webinar. E podemos enviar. Vou voltar aqui e vou e portanto tenho aqui o teste que foi enviado. Posso responder a este e-mail. Enviar. E já foi recebido o nosso teste com sucesso. Como é óbvio, se pretenderem utilizar o grupo Where, podem também utilizar o grupo Where. Portanto, cá está. Podem também utilizar o grupo Where, sem logo, como se costuma dizer, out of the box, sem necessidade de configuração de um cliente e-mail, e podem usufruir de todas as funcionalidades diretamente do vosso browser.